Hoje é o dia, irmão. Hoje vai explodir a série mais pedida desse canal em um ano de canal. Meu Deus do céu. Salad Fingers. Salad Fingers. Que Deus nos ajude. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Link, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio do nosso quadro de teorias nesse canal aqui maravilhoso. E hoje, meus amigos, é dia de eu falar sobre algo, cara, que eu tô esperando há tanto tempo pra fazer, mas tanto tempo pra fazer que eu tive que assistir tudo de novo pra poder entender alguma coisa. Hoje nós vamos falar sobre a teoria suprema, ou entre aspas, né, as teorias mais famosas de Salad Fingers, meus amigos. Série essa que eu assisti há o quê? 2 anos no canal praticamente, né? 1 ano e alguns meses ali, 1 ano e 3 meses pra ser mais exato, foi quando eu comecei o quadro Assista Comigo, com a ideia de criar teorias, e a primeira série que todo mundo me mandou assistir é Assiste Salad Fingers, faz teoria de Salad Fingers. Eu fui lá, eu assisti, como todos tinham me pedido, e eu amei a série, eu amei a série! Série essa aqui, caso você não conheça ainda, não sabe o que eu tô falando, não sabe do que vai ser essa teoria daqui no canal. Primeiro, antes de assistir esse vídeo aqui que vai ter spoiler da série inteira, por favor, aí na descrição tem o vídeo do Assista Comigo. Então você vai lá, assiste o Assista Comigo, né, os 11 episódios da série. Eu deixei tudo legendadinho em PT pra vocês, então acessa aqui embaixo. E aí você vai ter acesso a todos os episódios, vai assistir e você vai entender. Você meio que não vai entender nada, então você vai voltar nesse vídeo aqui pra teoria, pra você tentar entender alguma coisa, porque nem eu entendi da primeira vez que eu assisti. Eu avisei que esse vídeo ia sair na terça-feira, 3 dias antes de o vídeo sair propriamente dito, então creio eu que eu dei bastante tempo até pra que vocês assistissem a série toda e etc. Caso você não assistiu ainda, não viu os posts na comunidade, é uma pena mesmo, né, mas você vai ter que assistir a série pra assistir a teoria. Então não perde tempo, cara, vai lá, assiste lá que tá uma maravilha, porque hoje, meus amigos, pra vocês agora que estão aqui no vídeo comigo, vai começar, meus amigos. Então sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo de teorias do canal, e sejam muito mais que bem-vindos, meus amigos, a Salad Fingers. Antes de começar a teoria, aí vai uma pergunta muito interessante pra vocês. Você sabe quem é David Furter? Não? Então peraí que eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Esse que é um animador britânico que mesmo que você nunca tenha ouvido falar dele na sua vida, eu tenho certeza que na verdade você já conhece ele, só não sabe ainda. Você conhece essa logotipo aqui? A logotipo da Newgrounds, ela que é uma empresa que fazia joguinhos, né? Joguinhos de terror e tal, que apareciam lá pelo Clique Jogos. Se você jogava jogos na internet lá em 2006, 2007, antes de 2010, você já deve ter entrado no Clique Jogos e jogado alguma coisa lá. E provavelmente já jogou algum jogo que tinha logotipo da Newgrounds. Essa aqui foi uma empresa pioneira. Não, o David Furter não é diretor da Newgrounds ou alguma coisa do tipo. No entanto, ele já trabalhou na Newgrounds como animador, ele fez algumas animações. Então se você já jogou um jogo que te traumatizou da Newgrounds, provavelmente de terror, saiba que provavelmente o David Furter estava participando ali do jogo. Então sim, você já conhece ele mesmo não conhecendo. E entre aspas, depois de um tempo, quando ele pegou confiança na empresa, ele conseguiu fazer sua primeira animação solo. Essa que a Newgrounds patrocinou, e a animação, ela... Como é que eu posso dizer? O que aconteceu com a animação dele? Come here, Grandma wants to give you a big kiss. Miss Floppy. Don't listen. Pois é, foi isso aí. Ele meio que foi demitido, né, depois que isso aconteceu, até porque a Newgrounds deveria ser uma empresa de jogos meio que infantis, apesar de terror, era pra ter um padrão ali nas coisas. Então, David Furter criou o seu canal no YouTube, que tá aí na descrição também, onde ele postou todos os episódios de um monte de séries aleatórias que ele criou, cria várias animações até hoje, recentemente ele tem postado algumas e tudo mais, e ele criou ali a sua série mais aclamada, esta chamada de Salad Fingers. Série essa, meus amigos, que como tem teoria sobre essa série, porque tem tudo de mistério nessa série, tem tudo. Você tem vórtex temporal, você tem linhas do tempo, você tem universo paralelo, você tem lápis de memória, você tem sangue, você tem aleatoriedades, você tem cenas que não encaixam nas outras. Essa série é incrível, cara. Pensa numa série boa, mano, é isso. Salad Fingers é bom demais. Então, maravilha, agora que vocês já sabem sobre o que é a série, vamos para a introdução, ou seja, o capítulo 1 da nossa teoria. Não sei se vocês notaram, mas agora as teorias são separadas em capítulos, entre aspas, só ficar mais bonitinho e tudo mais. Então vamos para o primeiro capítulo da nossa teoria, o capítulo de introdução.
Salad Fingers é uma série britânica lançada completamente no YouTube. Isso vocês já sabem. No entanto, muitas coisas ainda permanecem em mistério até agora, até porque a série ainda continua sendo lançada. Claro que ela demora praticamente um ano para sair um episódio, no entanto, ainda continua sendo lançada. Salad Fingers é a série que retrata a vida do nosso protagonista, que aparentemente não tem realmente um nome. Todos o chamam de Salad Fingers, até mesmo na própria série ele é chamado de Mr. Fingers, o que traduzido seria algo como dedos de salada, o que significa que o nome dele seria Dedos. Então, não, o protagonista não tem nome definido. Essa série é considerada uma das mais difíceis pelos teoristas, justamente para poder criar alguma teoria sobre, até porque diferente de Don't Hug My Scared, que foi muito mais simples, eu nem chamo aquilo de teoria de verdade, a série de Salad Fingers, ela não segue nenhum padrão, os episódios não tem padrão nenhum. Você assiste um episódio 1, você assiste o episódio 2, o 3, até você chegar no 10, e numa primeira vez assistindo, se você assistir maratona, assim, tipo, assistir todos os episódios sozinho, é lá pro episódio 11 que você começa a tentar fazer uma ligação entre um episódio e outro. Tipo, eu acho que isso aqui do 10 pode ser ligado com 11. No entanto, é muito complicado. Os episódios não se intervinculam entre um e outro. Você não sabe nem se eles estão numa ordem cronológica certa. É bem distinto a série. E tudo que o David Furner faz, na verdade, é bem distinto. Então, tenham isso em mente, por sinal. Ele gosta de colocar muito essa coisa psicodélica nas séries dele. Então, vamos terminar esse pedaço aqui da introdução criando pra gente a nossa linha de base, porque a gente vai fazendo a nossa teoria, porque, óbvio, toda teoria, pra que ela possa começar a existir, ela precisa ter pelo menos uns fatinhos ali, né? Uns fatos sólidos que a gente sabe na série, pra que a gente possa ter uma linha de base, né? Um chão pra gente pisar, pra gente conseguir entender mais ou menos o que tá acontecendo no mundo de Salad Fingers, que já é difícil pra caramba, mesmo tendo uma linha de base. No entanto, o que a gente consegue saber só assistindo a série, sem teorizar nada, sem dar nenhuma teoria, nós conseguimos saber, pelo menos só assistindo a série do episódio 1 ao 11, a série de Salad Fingers retrata um mundo pós-apocalíptico. Isso tá muito claro pra todos vocês, eu espero que esteja, já que o mundo está todo destruído e você tem constantes citações desde o episódio 3 até o 11, sempre é citada a famosíssima Grande Guerra. Isso nós já sabemos, ok? Fica citado aqui, aconteceu a Grande Guerra e o mundo onde Salad Fingers vive é pós-guerra, em um universo onde aparentemente a guerra devastou os seres humanos. Mesmo sem teorizar, nós também podemos encontrar a data da série muito facilmente dentro da própria série mesmo. Afinal de contas, lembra do que eu falei, né? A Grande Guerra. Esta que seria basicamente o apelido mais simples que o pessoal dava para a Primeira Guerra Mundial, a que chamavam de a maior guerra de todas, a Grande Guerra. O que significa que Salad Fingers se passa ali entre os anos de 1940, pelo menos é o que aparenta na série, né? Isso que a gente pode dar uma ênfase não precisa nem ser teorizado, cara. Se você perceber a tecnologia, entre aspas, a tecnologia destruída que a gente tem na série, nós ainda temos o rádio em muitos lugares, não tem televisão aparentemente, a forma de linguagem que o Sr. Fingers usa pra se expressar é extremamente daquelas linguagens mais chiques mesmo, sabe? Aquele jeito mais sociável de falar que o pessoal usava antigamente. Era algo que era muito comum naquela época, né? A linguagem ser usada de uma maneira muito mais interessante do que usar um monte de abreviações e quase não existiam gírias, né? Como a gente tem com os jovens hoje em dia. Tendo falado isso, vamos dar uma base aqui também no protagonista da série, o Salad Fingers por si próprio, porque é muito importante falar isso pra vocês entenderem o resto das coisas, entre aspas. Primeiramente, o que a gente consegue entender mais ou menos assistindo a série inteira, vendo o Salad Fingers durante todos os episódios. Primeiras coisas que a gente consegue sacar do Salad, ele é uma pessoa que foi afetada pela guerra, provavelmente antigamente ele também era um ser humano comum. Ele que aparentemente, pelo que a gente pode ver na série, tem algum tipo de problema mental. Ele tem múltiplas personalidades, ele conversa sozinho. Isso não somente, né, porque aconteceu a Grande Guerra e o cérebro dele tá muito afetado. O Salad não parece ter nenhuma doença corporal, já que mesmo depois da guerra ele ainda consegue andar, falar, comer, tudo normal. Então, ele muito que provavelmente tem uma doença mental e isso fica bem explícito na série. Salad Fingers, depois da mutação do que rolou nos seus dedinhos, ele também tem um gosto muito grande por colheres. E todas as cenas dele que ele vai encostar em coisinhas enferrujadas e tal são totalmente descartáveis, a não ser as cenas em que a gente vê um gosto dele muito grande por dor, o que significa que ele aparentemente é masoquista. A gente vê uma par de vezes na série ele acabar enfiando o dedo dele, cortando e dizendo que ele gosta quando dói e quando sai sangue. Então,
ok, vida que segue, né? Vamos pro próximo ponto. Uma coisa muito importante que a gente não consegue perceber no começo da série ali, cara, é justamente o que ela narra. O que quer dizer tudo aquilo ali que a gente tá assistindo, porque a gente aparece em episódios onde a gente não sabe o que é real, o que não é real, tem um monte de coisas, tipo uma jogada na frente da outra, uma coisa atropelando a outra. No entanto, sim, a série tem um significado, ela tem ali uma mensagem escondida, não é só uma mensagem, na verdade são várias no caso, e sim, ela tem uma linha de base ali do que a gente vai acompanhar dentro dessa série. Se você perceber, cara, você vai notar que Salads, ele tá no mundo pós-apocalíptico dele, e o que a série nos passa, cara? A série é basicamente Salad num looping de recordação de lembranças, onde ele tá basicamente... Ele enlouqueceu depois que, de certa forma, rolou o apocalipse, e ele tenta viver a vida dele, digamos assim, relembrando momentos de sua vida passada, onde a todo momento a gente vê que ele conversa com personagens que eram pra ser amigos dele, que provavelmente existiam na vida real, no entanto morreram. Ele conversa com a família dele, ele conversa com sua irmã, com seu irmão, ele faz tarefas extremamente normais, tipo, vou no mercado, quero ir pra França, vou no doutor. No entanto, nada disso existe mais. A série se passa basicamente no Salad relembrando, entre aspas, o passado dele, e ele meio que mostra isso pra gente de umas formas bem bizarras. E ainda falando sobre o Salad Fingers, o terceiro ponto também da teoria vai ser sobre ele, porque a gente também tem que falar sobre uma coisa muito importante aqui na série, que eu vou precisar que vocês saibam distinguir, que são os personagens que existem de fato na série e que são as alucinações do Salads, porque sim, tem altos personagens que são alucinações. Então vamos falar sobre isso. Algo que vocês já devem ter percebido que é extremamente comum na série é que a realidade dentro da série seja totalmente alternada do nada. Você tá assistindo um ponto onde tá rolando uma coisa, depois do nada corta a cena e o negócio virou outro. Personagens mudam de tamanho, os bonecos de dedo andam sozinhos, ou um personagem fala quando na verdade não fala, um personagem some do nada. Isso é por conta das questões de alucinações, justamente a grande guerra que deveria ter causado fortes efeitos alucinógenos dentro da cabeça do Salads. Ele sofre de alucinações constantes. A gente vê que muitas vezes ele ouve um rádio que não tem nada a falar, entre diversas outras coisas dentro da série. No próximo ponto da teoria, justamente, que vai ser daqui a pouco, eu vou falar sobre os personagens da série, mas eu precisava falar disso aqui antes, porque tem muito personagem que eu não vou citar o nome da série porque na verdade não existe. Algo que vocês vão notar é que todo personagem que aparece em Salad Fingers que existe mesmo, tipo carne e osso, que a gente vê ele existindo, ele reaparece em episódios mais pra frente. Justamente é uma forma do David Furter falar que aquele personagem ali existe, que ele realmente tá existindo naquele mundo, ele é uma criatura que foi afetada, mesmo que ele seja extremamente bizarro. No entanto, ele existe. Existem somente 2 ou 3 personagens que não reaparecem, no entanto, a maioria deles reaparece sim. Aqueles que a gente simplesmente vê 1, 2 vezes, assim, num episódio e some do nada, é porque eles não existem. Um exemplo mais ou menos aqui pra vocês de alucinação do Salad é basicamente quando ele ganha a Horace, aquele cavalinho de mão, digamos assim, que é basicamente um figure action, né, de um cavalinho. No entanto, volta e meia a gente vê a Horace, ela ganha tamanho de cavalo normal, tipo, em um momento a gente vê o Salad Fingers brincando com ela aqui assim, e de repente troca a cena, ele tá montado em cima dela voando, e aí depois ela volta pro tamanho normal, a gente vê que na verdade era só ele fingindo que tava voando. Então isso acontece muito, a série muda a realidade. Sabendo disso, vamos falar então dos episódios verídicos da série e também, né, dos personagens verídicos da série que aparecem. E ok, vamos falar então sobre os personagens da história que são verídicos, né, que realmente existem de fato na história, o que não é muito complicado de falar no caso. No entanto, a gente já entra em questão de teorias aqui nesse momento agora. Vamos pelo menos supor aqui inicialmente que o Salad Fingers ele tinha uma família e tudo mais que realmente aparece na série. Você que já assistiu tudo sabe que eles aparecem. No entanto, vamos supor os personagens principais da série, os que têm alguma importância para nossas teorias, são o próprio Salad Fingers que tinha sua família, essas que são uma mãe, que aparece no episódio 11, o seu irmão falecido, a sua irmã. Salad Fingers tinha uma irmã, sim, ele tinha, e o seu pai, que é citado somente 2 vezes dentro da série, e ainda assim é um personagem que é bem importante pra teoria. No entanto, nós também temos 3 personagens aqui que são muito citados dentro da série, reaparecem em todos os episódios depois que são apresentados, esses que são os 3 bonequinhos de dedo, né, que aparecem na teoria também.
esses que são os amigos do Salad Fingers, esses que são Hubert Cumberdale, a única fantoche garota, a Marjorie, e também nós temos o Jeremy Fisher. E aqui eu tenho que admitir uma coisa pra vocês como último ponto de teoria de base, né? Porque quando eu fiz a teoria do Don't Hug Mass Carriage, eu realmente não assisti outras teorias, até porque Don't Hug Mass Carriage é muito fácil de teorizar, vamos ser sinceros mesmo. No entanto, muita gente me falou que tinham teorias que são iguais em outros vídeos e tudo mais, e no entanto, eu afirmei, não assisti outras teorias, eu assisti depois e vi que era realmente bem igual. No entanto, aqui, eu já vou falar que não é o mesmo caso, cara. Salad Fingers é muito complexo. Eu não assisti teorias sobre toda a série, até porque tem muita coisa que eu não queria saber, caso fossem realmente teorias que se concretizassem. No entanto, eu vi sim duas teorias pra duas coisas na série que pra mim não estavam encaixando, não estavam batendo. E essas que são, uma delas é um vídeo, não é uma teoria, é basicamente um vídeo onde um cara pegou duas cenas do episódio 6, né? Essa que é a cena que o Salad tá indo na privada, conversar com a privada, e a cena que ele tá brigando com o Jeremy Fisher no final do episódio. Ele pega essas duas cenas e mescla uma na outra e transforma elas numa cena incrível que tem todo um sentido depois na teoria que eu vou falar pra vocês. Esse foi um dos vídeos, digamos assim, que eu vi pra ter uma base pra poder fazer alguma coisa sobre essa cena. E no entanto, outra delas é uma teoria sim, eu vi uma teoria, ela que falava sobre o bonequinho final, o Hubert Cumberdale. Essa teoria que era do canal do Film Theory, um canal que é extremamente famoso, ele faz um monte de teorias sobre tudo que lança no planeta, aparentemente. Infelizmente, cara, o canal dele tá só em inglês, então vocês não vão poder ver a teoria dele. Então já vou aproveitar pra trazer esse pedaço da teoria dele aqui pra vocês, já que não tem legenda nos vídeos dele, não tem como legendar, aparentemente que ele não deu essa opção. No entanto, como eu sei um pouco de inglês, eu sei essa teoria dele, e eu vou trazer, mas óbvio, todos os créditos dessa parte do Hubert Cumberdale vão pro pessoal do Film Theory, que foi quem fez essa teoria. Essa parte aqui do vídeo, entre aspas, não é minha, ok? Entre aspas, cara, aqui pra começar, vocês sabem que vai ser um pouco mais que isso. No entanto, vamos considerar que esses dois bonequinhos iniciais aqui, o Jeremy Fisher e a Marjorie, eles são só amigos do Salad Fingers. Amigos do Salad Fingers, ok? Maravilha. No entanto, essa teoria do Hubert Cumberdale, né, do Film Theory, ela diz que basicamente o terceiro boneco não é uma representação de um amigo do Salad Fingers. No entanto, ela diz que Salad Fingers e Hubert Cumberdale, na verdade, seriam a mesma pessoa. Hubert Cumberdale é um fantoche que representa, digamos assim, o personagem do Salad Fingers, para que assim ele, com esses três bonequinhos, ele possa representar cenas do passado dele, sem citar ele mesmo. Esse quesito da teoria do Film Theory, cara, realmente eu concordo muito com ele, eu acho que 100% de certeza que é isso, cara. Até porque a gente tem muita coisa que encaixa muito bem dentro dessa ideia do Film Theory. Principalmente até a aparência, cara. O bonequinho do Hubert Cumberdale, ele é praticamente o Salad, só que ele é branco, basicamente. Ele tem os mesmos olhos, a boquinha, ele também é careca. O episódio em que o Hubert Cumberdale mais aparece dentro da série é o episódio 11, onde o Salad diz que tá celebrando o aniversário do Hubert Cumberdale. Oh, incrível, não é mesmo? No entanto, no final do episódio nós vemos que, na verdade, o aniversário que estava sendo celebrado era o aniversário do Salad. Hubert Cumberdale e Salad Fingers fazem aniversário no mesmo dia. O Salad, nesse episódio, por sinal, ele também ganha um chapéu de presente, o que é algo muito curioso, cara. Obviamente que, como eu falei pra vocês, é uma alucinação, ou seja, uma lembrança de um chapéu que ele deve ter ganhado no passado. Tanto é que no começo do episódio, ele também dá um chapéu pro Hubert Cumberdale. Ambos ganham chapéus no mesmo episódio, o que é estranho. Outra curiosidade bem interessante é que Hubert Cumberdale, Hubert C, se você poder traduzir ele aí, ele é meio que criptografado. Ele é uma palavra, digamos assim, escondida pra butcher. E butcher é uma palavra em inglês que representa açougueiro. Então a gente pode pelo menos pensar, entre aspas, que o Salad conseguiu um emprego de açougueiro, pelo menos é o que se dá a entender. Ok? Essa teoria do Film Theory, ela tem por ali uns 9, 10 minutos, ela é bem curtinha e ela basicamente só fala sobre esses três bonequinhos. Ela narra quem eles são, o que eles fizeram no passado e por que eles fizeram. No entanto, existem coisas com a teoria dele que eu não concordo e eu acho que tá errado. Então, como existem partes da teoria dele que eu não concordo, eu vou falando da minha teoria usando a dele como base. Quando eu falar da teoria dele, eu vou falar pra vocês, e quando chegar nesse pedaço dele aí que eu não concordo, eu vou montar do zero o que eu acho que realmente aconteceu na teoria, ok? Então, tudo isso aqui meio que foi uma introdução. Sim, pois é, esses quase 20 minutos de vídeo meio que foram uma introdução pro que eu realmente vou falar agora, porque agora sim, vamos entrar na história de Salad Fingers, vamos entrar no passado dele inicialmente, de tudo que eu peguei na série, extraí e anotei aqui no meu grande roteiro, que é agora meu celular, porque meu bloquinho de notas quebrou. E estamos prontos, meus amigos, estamos prontos pra finalmente ler esse maravilhoso roteiro de vídeo. Vamos começar!
Tá na hora da teoria! Bom, todas as minhas teorias vocês já sabem que é muito comum que eu crie uma timeline, não é mesmo? Que eu crie um evento e desse evento eu vá puxando ali as arvorezinhas para que possam acontecer novos acontecimentos, entre aspas. Então nós temos que ver ali qual é que é a primeira vez que o Salad Fingers aparece dentro da série. Não ele normal, né? Quando ele começa a série dizendo: oi pessoal, eu sou o Salad Fingers. No entanto, o momento em que ele aparece mais jovem dentro da série, que sim, existe um momento onde ele aparece mais jovem. E vamos começar a nossa teoria desse ponto, por sinal, de uma alucinação do Salad. E esse momento, ele começa bem no iniciozinho da série mesmo. Acontece no episódio 2, no finalzinho do episódio 2, em um personagem que não reaparece na série, que aparentemente é uma alucinação. Você se lembra desse garotinho, cara? Olha bem pra cara desse molequinho. Sinceramente, olha pra esse molequinho e fala se você não vê uma certa semelhança. O molequinho tem a mesma cara, o mesmo rosto de assustado, também não tem cabelo, e por sinal, esse garoto não tem utilidade nenhuma dentro da série. Ele aparece dentro da casa do Salad Fingers do nada, isso fora o fato de que ele é um ser humano comum. Dentro da série inteira não existe nenhum personagem fora esse garotinho que aparece que não tá, digamos assim, afetado pelo que aconteceu na Grande Guerra, aparentemente. Não aparece ninguém que não tem nenhum efeito na voz, não tá aparentemente destruído ou algo aconteceu dentro desse personagem. Até as próprias alucinações do Salad muitas vezes vêm com defeitos. E esse molequinho que aparece no episódio 2, ele é ok, ele é padrão, não tem nada de errado com ele. Ele tem cabelo normal, ele tem braço, ele tem mão. A única coisa que não acontece com ele é ele falar, porque o Salad não deixa ele falar. Quando esse molequinho aparece pela primeira vez na série, ele basicamente entra na casa do Salad Fingers, o Salad pede pra ele pegar um frango que tá dentro do forno, o Salad esquece o moleque dentro do forno, fecha o forno, e o moleque aparentemente assou e morreu. Essa é a história desse garoto, sensacional, 10 de 10. Lembra que eu falei lá no comecinho da série que o nome do Salad nunca tinha sido dito dentro da série? Então, cara, aparentemente esse garoto, ele só apareceu pra poder dar pra gente o nome verdadeiro do personagem. Até porque o nome dele em si não foi dado. No entanto, a gente vê que tem um M estampado aqui na camiseta dele. O que podemos associar que o nome real do Salad tinha a letra M. A letra M era a primeira letra do nome dele, pelo menos é o que a gente acha. Então vocês já podem teorizar ali o nome dele, sei lá, Matheus, Márcio, Merevaldo, algum desses aí é o nome verdadeiro do cara, mas no entanto não faz diferença agora. Esse é o único momento, entre aspas, que nós temos antes da série começar, onde nós vimos o personagem, entre aspas, normal, digamos assim, antes da explosão ter acontecido. Então talvez o criador só tenha colocado mesmo pra poder mostrar pra gente como é que ele era quando a vida ainda era normal, né? Tipo, ele era comum e etc. E depois disso, onde a série continua na nossa linha do tempo? Bom, basicamente não tem mais nenhuma cena do Salad criança depois disso. Então aparentemente nós continuamos na série dele adulto mesmo, que o que eu acho que aconteça na vida adulta dele, apesar de ter uma linha do tempo sim. No entanto, como que era a vida do Salad antes da Grande Guerra? Pelo menos entre aspas. É isso que a gente vai descobrir agora no nosso segundo pontinho de teoria verdadeira mesmo. Vamos falar agora sobre o início de tudo. Deixando bem claro aqui, já de seco, cara, que eu pessoalmente acho que o Salad, ele sofria muito preconceito, bullying, entre diversos outros tipos de coisa. Link, meu Deus, vai ser outra série sobre bullying, basicamente não sobre bullying, muito mais sobre preconceito e sobre abuso. Não abuso sexual no caso, mas sim sobre abuso, porque vamos pensar comigo uma coisa aqui que acontece muito dentro da série. Toda vez que o Salad, ele conversa com outras pessoas, entre aspas, né, pessoas, quando ele conversa com outros seres, principalmente com visões de sua mãe, e principalmente vamos levar em conta aquela teoria do filme Chewie, onde ele fala que o Hilbert Cumberdale e o Salad seriam a mesma pessoa. Toda vez que o Salad interage com o Hilbert Cumberdale, o Hilbert acaba se dando mal, pelo menos de algum jeito. Ele joga o Hilbert no meio de uma poça de bosta, eles falam mal do Hilbert, e inclusive, até no episódio 2, quando ele prova o gosto do Hilbert Cumberdale, ele fala que o Hilbert Cumberdale tem gosto de fuligem e cocô. É uma descrição dele mesmo, você tá entendendo? O próprio Salad Fingers, ele aparentemente tem um desprezo por si mesmo. Então creio que esse bonequinho do Hilbert seria uma maneira dele poder se xingar sem ele se xingar, entre aspas, né? Ele coloca a culpa no boneco, sabendo que o boneco é ele mesmo. Assim ele pode xingar o boneco, pode maltratar o boneco, assim como as pessoas faziam com ele quando a vida era comum. E se a gente pegar em uma base histórica, cara, a gente sabe que a série é uma série britânica. Então, supostamente, ela se passa, entre aspas, ali perto da Rússia, que a gente sabe, cara, que desde os inícios, ó,
Se você conhece a Rússia, você sabe que eles são um país preconceituoso pacas. A Rússia é um país que ainda hoje, em 2019, ser gay lá é considerado ainda uma doença. Existe uma lei lá que não permite que crianças saibam que gays existem. Adultos não podem falar que um gay existe para crianças, justamente para evitar que essa criança se torne um deficiente mental, entre aspas, de novo, quando ela crescer. Então a Rússia não é exatamente o país mais legal possível. E agora pense em 1940, quando as coisas eram extremamente batidas. A gente sabe que tem todo aquele padrão de antigamente. E o Salad, cara, ele não era exatamente o que é um exemplo de masculinidade, não é mesmo? Ele é masoquista, ele gosta de dor, ele tem problemas mentais e não pôde ir pra guerra por conta dos seus problemas mentais. Isso fora o fato de que a gente sabe que provavelmente ele tinha um pai abusivo, pelo menos pelo que a gente ouve do pai dele, parece que o pai dele era aquele pai bem severo mesmo, e a mãe dele que é extremamente abusiva. Quando ela aparece no episódio 11, a chamada de Glass Mother, ela passa o episódio todo xingando ele, dizendo que ele vai ser pra sempre somente uma reflexão ridícula, uma reflexão medíocre, porque a gente sabe que o Salad ele tem um irmão, esse que aparentemente era muito bem sucedido, seu irmão chamado de Kenneth, ele que foi pra Grande Guerra, lutou e morreu na Grande Guerra, esse que provavelmente era um exemplo de homem, era masculinão, era forte, era foda, foi pra guerra, enquanto que o irmão não pôde ir pra guerra e ficou trabalhando como açougueiro. No entanto, só ter problemas mentais não é uma razão tão clara para que o Salad tenha sofrido tanto preconceito assim, principalmente da própria família dele. Então a gente tem que entrar aqui no quesito de, tá, o que aconteceu pra que a mãe dele, principalmente, odiasse tanto o garoto a ponto de passar o episódio inteiro que ela aparece xingando ele, falando que ele é um bosta, que ele é uma vergonha, etc. I'd rather starve than sit here and watch this pathetic display. O que realmente aconteceu? Vamos falar um pouquinho sobre a queda no passado do Salad Fingers, porque é um pedaço bem interessante da teoria e que eu acho que muita gente percebeu isso quando assistiu pela primeira vez. É a primeira cena que eu vi da primeira vez que eu pensei, acho que aqui já sei o que aconteceu. Essa parte que aparentemente é uma daquelas partes que é óbvia, então ela deve estar em todas as teorias que já fizeram sobre Salad Fingers. Todo mundo aparentemente acha que Salad Fingers provavelmente já teve relações, inclusive relações sexuais, essas com sua irmã mais nova, essa que seria representada na série pela bonequinha, a Marjorie. Eu não falei muito sobre os 3 bonecos, mas aos poucos ali eu vou começar a adaptar um pouco o que tá rolando com eles. No entanto, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a Marjorie, sobre o personagem dela, o bonequinho dela, o que representa. No episódio 2, quando a gente tem a primeira aparição dela, a gente vê que o Salad, ele decide que quer provar o gosto dos amigos dele, e isso, óbvio, não é por acaso. Como eu falei pra vocês, quando ele prova o Hubert Cumberdale e fala que ele tem gosto de furigem e merda, isso mostra o quanto o Salad tem desprezo por ele mesmo. Ele não prova o Jeremy Fisher, e eu vou explicar isso depois. No entanto, ele prova a Marjorie e fala que ela tem gosto de alucinógeno. Aparentemente, talvez ele tenha dito que isso seja alguma coisa boa, ou talvez ele até mesmo fazia uso de alucinógenos. No entanto, não usem drogas, isso aqui não é uma apologia, ok? No entanto, ele cita que a Marjorie tem um gosto tão bom assim como o gosto de alucinógenos. E justamente nos próximos episódios a gente vê que a Marjorie, ela é realmente uma companheira do Salad ali. Alguns episódios mais tarde, a gente sabe que no episódio 9 o Salad ele dá luz a um bebê. Entre aspas, ele tá grávido, pelo menos pelo que a gente vê, e ele dá luz a um pedaço de fezes preta, pelo menos pelo que aparenta, e ele trata aquilo como se fosse filho dele. E em certo momento daquele episódio, ele chama a Marjorie e fala: nossa, Marjorie, nós demos luz a um inútil, pelo visto. O que automaticamente representa que talvez eles tenham tido um filho. Inclusive o episódio 9 é todo sobre isso. É todo sobre o Salad ter tido um filho. O que aparentemente nos leva a crer que além de ele ter tido relações com a irmã dele, ele engravidou ela. E não somente isso, mas também ele foi o primeiro a ter relações com a irmã dele, aparentemente. Ele tirou a virgindade da irmã dele também, pelo visto. E ok, vamos provar isso agora com fatos que acontecem dentro da série, ok? Como por exemplo no episódio 6, tem uma cena dentro desse episódio, que é justamente o primeiro episódio sobre irmãos, que é quando ele encontra com o Kenneth, em que ele encontra com uma larva. Aleatoriamente, tá passando uma larvinha ali no chão, e ele começa a se referir àquela larva como se fosse a Marjorie, a irmã dele. Ele começa a brincar com ela, e ali a gente já
começa a ver o interesse dele pela irmã dele, quando ele começa a falar, nossa irmãzinha, você tem um corpo tão legal, eu tenho vontade de apalpar isso aqui. E é nesse momento que ele apalpa a larvinha e a larvinha estoura, né, tipo, fica tudo gosmento e tal, sai aquele sangue verde. E a gente tem uma cena que é muito esquisita, que é quando ele fala, nossa irmãzinha, você está com o corpo todo gosmento, eu não vou brincar com você de novo até que você vá lá e tome um banho. Essa cena não tem como dizer, cara, é muito sugestivo que ele teve alguma coisa com a irmã dele. Você não precisa fazer teoria pra saber disso. E a própria boneca da Marjorie, a gente vê ela mais futuramente dentro da série sentindo ciúmes, inclusive, dele. Acho que no episódio 4 ou no episódio 8, se não me engano, aparece uma outra bonequinha, essa que por sinal ela também tem voz, ela fala e tudo mais. E quando essa outra bonequinha aparece, o Salad fala que vai fazer dela sua nova companheira. E quando isso acontece, a boneca da Marjorie aparece, aparentemente fica com ciúmes e ela até mesmo chora, inclusive. E logo depois disso a gente corta pra uma cena aparente de casamento, o que é bem esquisito, por sinal, né? É muito interessante que nessa cena do casamento, por sinal, cara, a gente vê que o Salad, ele tá representando ali a Marjorie, que seria a irmã dele, porque ele chora e fala, nossa, você tá tão bonita, quando na verdade ele meio que tá vestindo o vestido que era pra ser da irmã dele, né? E nesse meio tempo aqui eu já posso dizer pra vocês qual que foi o final do personagem da Marjorie, por sinal. Até porque, no episódio 9, o que é que acontece com a Marjorie, cara? A gente vê que o Salad, ele interpreta a personagem, né? Ele que tem a gravidez, ele que dá luz ao filho. E por sinal, o que acontece no final é que ele aparenta ter ficado muito ruim de saúde. Ele aparenta estar morrendo e ele fala que os dias dele estão contados. Então, pelo menos a gente pode ver que a início a Marjorie deve ter morrido um pouco depois da gravidez. Questão essa que deve ter acontecido porque o salário do Salad provavelmente não era alto, ela deve ter tido problemas na gravidez por, obviamente, ter feito sexo com um irmão da família, né? A criança deve muito provavelmente ter nascido com problemas mentais, já que o próprio Salad já tinha problemas mentais. Então, ele tendo feito sexo com a irmã dele, não deve ter saído um garoto totalmente normal dali, não é mesmo? E no episódio 11, uma cena que eu gostaria de destacar também é que a gente vê o Salad meio que cometendo um abuso, mandando a Marjorie fazer alguma coisa, o que era algo muito comum, né? O Salad provavelmente imitando os homens da época, que eram totalmente machistas. A gente tem uma cena onde ele fala, Marjorie, eu falei pra você cortar o seu cabelo, ele pega, arranca ela e fala, quando você não me obedece, é isso que acontece com você. Até mesmo dando a entender que talvez já tenha acontecido realmente questões de violentamento no casal dele com a Marjorie, o que é bem pesado realmente. No entanto, meus amigos, Salad Fingers, ele podia ter os problemas mentais que fossem. Ele era mentalmente meio retardado? Era. No entanto, meus amigos, ele não era burro. Não, ele não levou a culpa. E aqui nós vamos falar sobre o segundo bonequinho agora, o bonequinho do Jeremy Fisher. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse personagem e sobre o destino dele também na série, porque ele também aparentemente já morreu. Jeremy Fisher aparentemente deveria ser um amigo de Salad Fingers, esse que também foi pra guerra. Ele era negão e tudo mais, e o Salad Fingers tem uma cena que mostra ali que ele realmente era um capitão naval. Ele coloca o chapeuzinho e fala que ele era um capitão naval, Jeremy Fisher navegava e foi pra Grande Guerra também sem o Salad Fingers, e aparentemente ele voltou vivo dessa Grande Guerra. Não! Ele não morreu dentro da Grande Guerra. No entanto, meus amigos, ele foi aquele que levou a culpa pelo que aconteceu com o Salad Fingers. Talvez o Salad tenha incriminado o amigo dele, Jeremy Fisher, a ter tirado a virgindade da irmã dele, por sinal. E em vez de ele falar pro pai, pra família dele, obviamente que ele pegou a irmã dele, ele jogou a culpa no seu amigo, Jeremy Fisher, que acabara de voltar da guerra. Isso eu consegui entender somente pelo fato daquele vídeo que eu falei. Eu não sei o nome do cara, mas todos os créditos desse pedaço aqui vão pra ele, justamente porque ele juntou aquelas duas cenas que acontecem dentro do episódio 6 ou do episódio 9, não lembro ao certo, e basicamente essa cena toda se passa com o Salad, ele cobrando do Jeremy Fisher, falando que eu ouvi dizer que você saiu com minha filha, que você pegou ela, que você tirou sei lá o que dela, e justamente essa cena, pega essa cena e transforma ela no seguinte, pega o Jeremy Fisher, e ele significa o Jeremy Fisher mesmo, ok? No entanto, pega o Salad Fingers nessa cena e transforma ele no pai dele, e entenda mais ou menos o que rolou na cena. Jeremy Fisher, I thought you were out fighting the Great War. I'd like a word with you. Pardon? I'm not one for accusations, but this one's cast iron. I don't understand. What is this? I've seen you tailgating my daughter with aspirations of deflowering her rose. No,
This isn't true. You've got the wrong bloke, Squire. I don't make mistakes, comrade. This one's textbook. Wash those bad thoughts away. O pai do Salad Fingers culpa Jeremy Fisher por tirar a virgindade de sua filha. Eles entram em uma discussão e no final a gente vê que o Salad Fingers morde o Jeremy Fisher, significando que muito que provavelmente, como as leis no tempo, e principalmente no meio de uma guerra, elas eram muito menos funcionais, o pai do Salad Fingers muito que provavelmente matou o Jeremy Fisher por ter pegado a filha dele, e no final quando a gente vê o Salad mastigando ele mesmo, aquilo muito que provavelmente é uma representação metafórica, digamos assim. O Salad tá mordendo ele mesmo, mostrando que é assim. Ele culpou o Jeremy Fisher, ele matou o amigo dele, no entanto, a culpa de verdade daquilo era dele. Essa seria a verdadeira ideia do que acontece no final do episódio 9, dele comendo ele mesmo. Aquele outro ele provavelmente nem existe. Aquilo na verdade é uma representação metafórica pra a culpa, na verdade é sua, sabe? Isso a gente pode confirmar porque em outros episódios, quando Jeremy Fisher aparece, por exemplo, o próprio Salad Finger cita ele dizendo que Jeremy, você é o mais bonzinho entre os 3 bonequinhos aqui. E ele até mesmo, por sinal, convida o Jeremy Fisher pra ir pra casa dele, por sinal, que é extremamente estranho, né? Talvez mesmo o Salad tenha mesmo armado todo o marapuca ali pra poder pegar o Jeremy Fisher. Quando ele chama o Jeremy pra casa dele, ele fala: Jeremy, vem aqui pra casa, eu vou fazer um banho quente pra você, o que, né, seria meio esquisito. Mas ok, então, a gente já tem alguns fatos agora, então vamos começar a montar uma linha do tempo pra história do Salad agora, no próximo ponto da nossa teoria. Então vamos lá, o que a gente já sabia até agora no momento? Vamos começar a juntar as peças e tentar criar aqui toda uma linha do tempo. Primeiramente nós temos o Sr. Fingers, o Salad Fingers, que o nome inicial dele começa com M. Ele que sofria muito preconceito, no entanto não tanto de sua família. O início da Grande Guerra seria demarcada em 1940, onde obviamente Salad não foi convocado por conta de seus problemas mentais. Ele não poderia lidar com uma guerra e toda a coisa que aconteceu, etc. No entanto, seu irmão mais novo, Kenneth, foi convocado pra guerra, foi à guerra, lutou na guerra e morreu na guerra. No entanto, Jeremy Fisher também foi, que era amigo de Salad, lutou na guerra e não morreu na guerra. Com o Kenneth na guerra, seu pai provavelmente na guerra também, a gente não sabe ao certo o que aconteceu com o pai dele, a mãe dele estava em casa. No entanto, Salad acabou por, rolou tudo que rolou, ele acabou tendo uma relação com a irmã dele, e logo depois disso a guerra aparentemente não acabou. No entanto, Jeremy Fisher voltou vivo pra casa. Talvez ele tenha sido dispensado por algo que aconteceu com ele. Isso eu já não tenho teoria pra falar sobre. Então nós sabemos que o Salad jogou a culpa do que tinha acontecido com sua irmã pra cima do Jeremy Fisher, que aparentemente foi morto pelo seu pai, o que deve ter piorado muito o clima em casa, porque aparentemente logo depois Salad deve ter sido descoberto. O porquê disso ainda não foi mostrado na série, eu acho que vai ser mostrado no episódio 12, por sinal. No entanto, por que a gente pode definir que ele já foi descoberto? Porque a mãe dele odeia ele, o irmão dele fala merda pra ele toda hora, e até mesmo o pai dele vai ter alguma coisinha ali que eu vou falar pra vocês no final dessa teoria, que vai ser bem interessante. Mas vamos supor que o Salad e seu irmão tenham sido descobertos, e os dois, na verdade, eles deviam se gostar mesmo no caso, né? Até porque a Marjorie sente ciúmes do Salad, pelo que eu mostrei aqui pra vocês. Então, vamos supor que eles fugiram pra outro lugar. Esse ponto também tá na teoria do filme Theory. Ele diz que os dois deveriam ter fugido pra morarem sozinhos, e justamente por isso Salad teria mudado o seu nome original para Hubert Cumberdale, e então arranjado um emprego de açougueiro para poder sustentar sua nova família. Aqui, meus amigos, a gente entra no primeiro ponto dentro dessa teoria aqui, onde eu não concordo com o que rolou na teoria do filme Theory, no caso, né? Esse que é o primeiro ponto, que é interessante, né? Porque no caso, cara, depois do que acontece, o próprio filme Theory, ele fala que o Salad fugiu e posteriormente ele veio a se tornar um pai bacana. Até porque no episódio 11 nós vemos que quando o Salad ele cria aquele Flash Boy, né, o garotinho de carne, que é a coisa mais bizarra que teve na série até agora, a gente vê que ele trata aquele garoto como seu próprio filho. E até mesmo em alguns momentos a gente vê ele dobrando as calças e falando: nossa, eu fui muito abençoado por ter esse filho aqui e tal. Ele já tá correndo e brincando com as outras crianças. Então o filme Theory usa isso pra falar que ele se tornou um bom pai, o que eu discordo totalmente. Pelo menos pelo que a gente pode ter de mente aqui no passado do Salad, ele aparentava ser aquele pessoal com problema mental mais agressivo, pelo menos pelo que dá pra ver. Até porque ele já não era um bom esposo, pelo que eu mostrei aqui pra vocês. A gente tem aquela cena absurda dele, tipo, arrancando o cabelo da mulher dele com a boca. Não sabemos se isso é uma analogia dele ter feito isso mesmo, ou se realmente rolou alguma coisa de abuso físico contra a esposa dele. E no caso, eu tenho uma cena que ela mata isso do Salad ter virado um bom pai. Essa aqui é essa cena aqui. You'd better have a good reason for all this rumpus, Mr. Branches.
Daddy, look what happened to my end bits, Daddy. Oh, someone's got a poorly. We'll have to get some bubble trumps and vinegar on there before it falls off. I'm cold out here, Daddy. I'm cold. Well, you'd better get a move on and start growing out of those branches if you want to come inside. That's not fair, Daddy. Tendo problemas mentais, cara, pelo menos eu acho que deve ter rolado mais ou menos, digamos assim, o que aconteceu na vida do Salad. Eu acho que ele reproduziu isso pra outras pessoas, basicamente. Ele teve uma criação péssima, justamente, e a gente tem uma cena semelhante a essa também, que é uma cena onde a mãe do Salad, inclusive, ela começa a xingar ele, fala que ele vai passar 3 dias no celeiro por causa do que ele fez. Então a gente tem em mente que o Salad provavelmente ele ficava pra fora de casa também. E isso é um comportamento que a gente vê ele espelhar no filho dele. E a gente vê que o filho dele justamente fala pra ele que quer voltar pra casa, que tem fome, e ele fala, não, só fica aqui fora e se vira. E basicamente entra pra dentro e ignora o filho dele. E isso justamente acontece em que episódio? No episódio 9, que é justamente o episódio onde rola toda a questão da gravidez, onde a gente vê que basicamente a Marjorie provavelmente morreu, o que faz com que o Salad tenha voltado pra casa e, né, é lá que dá ruim. No entanto, meus amigos, o Salad conseguiu voltar pra casa. Esse também é um ponto que eu mesmo vou colocar da minha própria teoria aqui, que é uma das cenas do Hubert Cumberdale. Então nós podemos dizer que isso foi o que aconteceu com o Salad quando ele voltou. Tenho em mente que nessa cena aqui, o Salad tá interpretando a mãe dele, e o Hubert é o Salad. Scrub that muck off at once, Hubert Cumberdale. I'll have no dirty immigrants in my house. Ok, então, entre aspas, podemos dizer que ele foi expulso de casa e, pois é. Ok, ele provavelmente não conseguiu voltar pra casa e não sabemos o que aconteceu com ele depois disso. No entanto, aparentemente foi depois disso que a Grande Guerra explodiu. Não sabemos quanto tempo aparentemente o Salad vaga pelas ruas ou o que acontece com ele depois de todos esses pontos. No entanto, o que a gente sabe é que o que aconteceu? Salad foi pra rua, ficou um tempo lá, a Grande Guerra explodiu e todo mundo foi destruído, basicamente. Salad foi uma das únicas pessoas que sobreviveu. Ele volta pra sua casa e descobre então que toda a sua família tá morta, até porque a casa dele não tem mais ninguém. No entanto, tem uns cadáveres jogados pelo lado de fora. Por sinal, cara, não, aquele cadáver que ele encontra do Kenneth, entre aspas, não pode ser o cadáver do irmão dele. O irmão dele morreu na guerra, morreu lutando na guerra. Então aquele cadáver que tem ali dele, muito que provavelmente pode ser do pai dele ou de alguma pessoa que morava perto, até porque aparenta que explodiu uma bomba nuclear no lugar, né? Tipo, tá tudo devastado. Então aquele cadáver pode ser de qualquer pessoa. Depois da explosão da Grande Guerra, tudo que nos resta analisar é o episódio 10 e o episódio 11, já que todos os episódios antes eram sobre o passado do Salad, e o episódio 9 ali, entre aspas, mostra o que aconteceu com o Salad depois do apocalipse. Ele volta pra sua casa, verifica que toda a sua família morreu, e ele junta uns fiozinhos de cabelo da sua família pra sempre se lembrar deles. E vamos então falar sobre o episódio 10 e 11 de uma maneira um pouquinho mais focada. Eu vou fazer algo que eu não fiz no vídeo passado, já que a bateria da câmera, por sinal, tá acabando. Eu vou falar só no áudio agora pra vocês e deixar os pedaços do episódio rodarem, pra eu poder falar algumas coisas bem interessantes do episódio 10 e do episódio 11. Espero que vocês não estranhem, eu volto na câmera pra poder falar lá no finalzinho do vídeo, pelo menos eu acho que eu volto no caso, mas enfim, vamos falar do episódio 10 e do episódio 11 agora. E antes de começar a falar do episódio 10, eu vou só matar alguns outros pontos aqui. Por exemplo, Link, por que você não falou de tal personagem, tal personagem? Por exemplo, o Mr. Cubicles, que ele aparece no episódio 3 pela primeira vez, se não me engano, e ele aparece em outros episódios, sim, exatamente. O Sr. Cubicles, como vários outros personagens, ele não tem nada de importante pro passado do Salad, cara. Ele simplesmente é um habitante daquelas terras que, assim como o Salad sobreviveu, no entanto, ele sofreu danos muito mais pesados no cérebro. Ele não tem os braços, por exemplo, e ele se tornou muito agressivo. No episódio 3 a gente vê que ele tenta bater na porta pra poder matar o Salad. No entanto, no processo ele acaba meio que se matando, né? Então, né, pois é. E o Salad Fingers, né, naquela manha dele de ficar tendo alucinações sempre, ele pega o cara, traz a carcaça dele pra dentro e deixa lá apodrecendo. No entanto, no episódio 10 a gente vê que o próprio Salad Fingers, naquelas alucinações dele, ele pega a carne do Sr. Cubicles e faz um chapéu com aquilo. E logo depois, no episódio 11, a gente vê que ele desfez o chapéu e pegou o resto da carne do Sr. Cubicles e deixou guardado numa gaveta. Sim, o único personagem que a gente já viu na série que tem pele é o Sr. Cubicles. Então, suponho eu que essa pele aqui, ela é
do Sr. Cúbicos. O episódio 10, cara, ele é extremamente interessante porque ele é um dos que mais faz sentido. Esse episódio, ele é inteiro sobre fazer a gente se convencer de que Salad e Hubert Cumberdale são a mesma pessoa. Justamente pelo que eu falei pra vocês, cara. Vocês começam o episódio e o Hubert Cumberdale tá com uma calça nova e o Salad dá um chapéu de presente pra ele. No final do episódio, o próprio Salad dá um presente pra ele mesmo, que é um chapéu, o que é bem interessante. Esse episódio, cara, ele é muito interessante porque ele é quase todo alucinógeno. É muito bacana a gente ver isso, até porque o Salad, ele aparentemente tinha que levar o Hubert no hospital, o que seria uma referência interessante, talvez dizendo que o Salad tivesse procurado o tratamento médico, mas de uma maneira bem bizarra, né? Porque quando o Salad chega no médico, a gente vê que ele de certa forma começa a arrancar a pele do cavalinho, da Horace, né? Do Salad, o que é bem esquisito, na verdade. No entanto, cara, não passa de uma alucinação isso, por sinal, né? Até porque a Horace não é um cavalo de verdade, e a gente vê depois que o Salad, ele acorda dormindo, depois de ter dormido por, sei lá, tipo, 3 meses, até ele mesmo disse que ele deve ter dormido por 6 segundas-feiras. Quando ele acorda, a gente vê que ele já tá de barba, e tem uma fucking árvore ali que já cresceu no lugar onde ele tava, que não tinha antes. Então ele provavelmente desmaiou, entrou em coma, alguma coisa do tipo. Quando o Salad volta, muitas pessoas se perguntam o que raio seria aquele monte de outros Salad Fingers comendo junto com ele, comendo cérebros e tudo mais, até porque existiriam outras pessoas. Gente, eu acho que isso também é uma coisa de metáfora, sabe? Aquelas pessoas não estão realmente ali e não fizeram realmente aquele chapéu pro Salad. Talvez até o próprio chapéu que apareceu no episódio é falso, porque no próximo episódio a gente vê que a carne do Sr. Cúbicos, ela tá numa gaveta. Então, quem tirou a pele do Sr. Cúbicos foi o próprio Salad Fingers. Então, de certa forma, poderiam existir aqueles carinhas? Sim, eles poderiam, mas eu acho que muito mais provavelmente eles se parecem mais com o Salad Fingers pra poder ser, digamos assim, uma representação de um episódio onde o Salad comemora seu aniversário. Quem sabe aquilo ali não é uma festa de aniversário dele mesmo. Existem personagens que se assemelham muito à mãe do Salad, por exemplo, que ela fica batendo na mesa, gritando assim, o que seria uma representação boa. Creio eu que esse episódio representa isso, o dia do aniversário do Salad Fingers e também uma ida dele ali ao médico procurar tratamento. O episódio 11 de Salad Fingers, cara, eu não vou nem aparecer na câmera nesse também, cara. Esse episódio aqui, cara, ele praticamente ele é o episódio mais complexo que a gente tem dentro da teoria, dentro da própria série, cara. É um retorno fenomenal que teve pra série de Salad Fingers, segunda temporada. Sim, foi anunciado que isso é uma segunda temporada, então devem lançar mais pra frente, cara. O episódio 11 não foi o último e duvido muito que vai ser o último. E sobre o que é esse episódio, Link, eu não entendi. É sobre realidades alternativas? É sobre uma realidade paralela? É sobre uma realidade dentro do vidro? O que é? Esse episódio, cara, ele é basicamente sobre isso mesmo que você vê. Ele é sobre Glass Brother, ele é sobre o irmão de vidro e sobre a família de vidro do Salad Fingers. Ele é bem interessante porque ele tem muita coisa bizarra acontecendo, no entanto, não é o foco do episódio. Tipo, esse é o episódio que tem a criatura mais bizarra de toda a série. É o episódio onde o Salad cria o novo Hubert Cumberdale, ou seja, é o episódio onde ele cria isso daí, ó. Esse episódio ele é extremamente interessante, cara, se a gente levar em conta a teoria do filme Cheery, dizendo que Hubert Cumberdale, ele era quem? Ele é a representação de Salad Finger. E é claro, vamos levar em consideração que o Glass Brother, né, tudo que aparece dentro do espelho a partir do começo desse episódio, não é o Salad, não é ninguém falando. São os personagens que ficam dentro daquele mundinho de vidro. Então, mesmo no início do episódio, quando o Salad começa a se refletir ali no espelho, não é ele falando com o irmão de vidro dele. Então, vamos manter isso em mente aqui. Como que é o início do episódio? Tem duas cenas que eu já falei várias vezes aqui. Essa aqui é a cena da Marjorie, que já tá ok. E a gente também tem a cena de Jeremy Fisher, que também já tá ok. No entanto, tem uma terceira cena que é bem interessante, cara. Essa aqui é a cena quando o Salad pega o Hubert Cumberdale e coloca ele pra refletir no espelho. E a gente tem uma cena muito interessante, que é quando o Salad olha pro Hubert Cumberdale e fala: você nunca será um garoto de verdade. Você nunca será um real boy. O que é bem interessante, porque quem fala isso não é o Salad normal, é o Salad do espelho. O que significa que aquele ali seria o Glass Brother, o irmão dele de verdade. E esse pedaço aqui, cara, eu acho muito interessante a gente esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho pra falar dele depois. A gente vê que o Salad Fingers, ele se comove com aquilo ali, pelo menos pelo que a gente percebe, não é mesmo? E logo depois disso, o que acontece? O Salad leva o Hubert Cumberdale, esquece os outros bonecos e leva eles pra casa. E logo depois disso, ele faz um novo e improvisado Hubert Cumberdale. Ele manda um ala Gepeto do Pinóquio, basicamente, né? A gente vê que ele vai costurando pele em cima do Hubert Cumberdale, até que finalmente, depois de um tempo, a gente vê que ele se torna A Hubert Cumberdale, the real boy.
Uma coisa bem interessante que nós podemos lembrar, cara, é que o Salad Fingers, ele é o Hilbert Cumberdale. Então logo, o Salad ter dito que ele refez, ele reconstruiu um novo garoto, um garoto de verdade, já que disseram que ele nunca poderia ser um garoto de verdade, o Hilbert Cumberdale ter renascido nesse episódio pode ser uma representação muito boa pro Salad Fingers em si ter renascido, digamos assim. Quase como se ele tivesse voltado daquelas sessões de terapia dele, entre aspas, e talvez algo tenha acontecido com ele. Ele tenha ganhado confiança de que agora sim ele era um garoto de verdade, agora ele era um homem de verdade. É muito interessante também a gente ressaltar que quando o Hilbert Cumberdale renasce, ele tem voz própria, e nenhum personagem na série, fora uma menininha que aparece lá no episódio 4, tem voz própria. E o Salad, cara, ele não é acostumado a ouvir a voz de outras pessoas, porque o mundo acabou, ele já é acostumado a ouvir somente a voz dele. Tanto é que no episódio 5, quando a menininha fala alguma coisa pro Salad, ele fica tão assustado que foge, e a menininha nunca mais aparece na série. No entanto, nesse episódio ele conversa com o novo Hilbert Cumberdale normalmente. Ele ouve ele falar e, é verdade, o Salad ele meio que ama o bonequinho, né? Ele fica muito feliz com o que o Hilbert se tornou, o que pode ser uma representação de orgulho, cara. I'm fresh and ready for life. O Salad pode ter ficado muito feliz com a transformação que ele teve em agora finalmente ser um garoto de verdade, né? A gente tem até a famosa ceninha onde ele fala, eu estou novo e pronto pra viver. Onde ele fala tipo, I'm fresh and ready for life. E é então que algumas ceninhas depois a gente vê o Salad agindo como um bom pai, né? Juntando as roupinhas e tal. A gente vê pela primeira vez a cena do Glass Brother. Onde o que representa, cara, esse Glass Brother? Já pra gente deixar claro de início, cara. Ele representa o que, cara? Eu já falei pra vocês antes que o Salad tinha um irmão, cara. E esse cara pode muito bem representar o irmão dele, por sinal. Até porque, cara, a gente não tem nenhuma informação de que o Kenneth era um irmão bonzinho, cara. Já que a família do Salad já não tem uma fama muito boa, né? A mãe é psicopata, o irmão pega a outra irmã, a irmã foge com o irmão pra outro lugar e depois morre. A família do Salad não tem uma fama de ser uma família muito legal. Então eu não vou acreditar que o Kenneth era um irmão legal justamente porque ele serviu ao exército, cara. O que favorece muito que ele fosse muito preconceituoso com o irmão dele. No entanto, o irmão de vidro não representa somente ali o nosso querido Kenneth, né, que é o irmão do Salad. E muito que provavelmente ele também represente o lado negativo do Salad, cara. Porque vamos ter em mente que o tema desse episódio justamente seria quase como superação. Ou resumindo tudo isso em somente uma frase, cara, superando o passado. Esse basicamente é o tema desse novo episódio. Então, ao mesmo tempo que nós temos o Salad se esforçando para criar um novo Hilbert Cumberdale, ou seja, para se recriar, para ter orgulho de si mesmo e para finalmente ele poder superar tudo que os outros falam dele, ao mesmo tempo nós temos seu irmão, sua família e até ele mesmo se criticando, falando coisas más sobre ele mesmo. E inclusive nesse episódio é a primeira vez que nós vemos a Glass Mother, não é mesmo? Que personagem bizarro pra caramba, cara. Essa que é a mãe do Salad, que como eu falei pra vocês já, é lotada de ódio e ela parece concordar muito mais com tudo que o irmão dela fala justamente do que com o Salad. Uma coisa que eu acho muito interessante é que em certos momentos esse irmão do Salad ele pode representar realmente o Kenneth e em certos momentos ele pode representar o próprio Salad Fingers, só que numa versão mais depressiva, digamos, numa versão dele que ele concorda com tudo que a mãe dele tá falando, digamos assim. Ele concorda que ele é um bosta, ele concorda que ele é inútil, justamente porque percebam em uma coisa simples aqui. Por exemplo, olha essa cena. You're a stupid boy. Yes, mother. I am a stupid boy. Foul-left porridge. Yes. Glass mother. A mãe de vidro fala tipo, você é um idiota, e ele fala, sim mãe, eu sou um idiota. No entanto, eu acho uma coisa muito peculiar, que quando o Salad Fingers que tá dentro do espelho, ele chama a mãe dele, ele chama ela só de mãe. Por exemplo, passe pra mãe o pudim, por que você não passa pra mamãe o pudim? E quando o nosso Salad Fingers do bem, entre aspas, ele fala com a Glass Mother, ele chama ela de mãe de vidro. Então, quando a mãe de vidro, ela fala pro Salad Fingers, você é um idiota, quem responde na verdade é esse Salad Fingers, ou seja, ele é ao lado negativo do Salad, concordando que ele é um idiota e concordando com tudo que a mãe dele fala, vivendo naquele mundo preso em lembranças do passado, digamos assim. E é claro que eu tenho que confirmar que ele não é somente o lado obscuro do Salad, como também que em alguns momentos ele é o Kenneth. E justamente por isso nós também temos essa cena aqui. Why is Glass Brother so mean, Mr. Fingers? He was raised under the beast's son.
Trincheiras poderia ser muito bem uma grande referência ali à Grande Guerra ou até mesmo ao treinamento de um soldado. E quem nós sabemos que foi pra guerra sem o Salad Fingers e morreu na guerra? Pois é, o Kenneth. E no resto do episódio, basicamente, a gente vê muitas sequências de praticamente abuso verbal e pela primeira vez a gente vê muitas vezes a mãe do Salad Fingers aparecendo pela primeira vez. Sendo que não, cara, não é a primeira vez que ela aparece, por sinal. Inclusive no episódio do rádio, a gente vê a mesma voz dela aparecendo alguns episódios atrás. Quando o Salad coloca pra ouvir o rádio, o que ele realmente ouve é justamente a mãe dele xingando ele. E por isso que no final do episódio, que a mãe dele aparece pela primeira vez, ele aparece chorando pra caramba, por sinal, muito provavelmente por conta de algum trauma, né? Porque depois de ter voltado pra casa depois do que ele fez, muito provavelmente que deve ter dado ruim, ele deve ter passado pelos piores momentos da vida dele, antes, é claro, de ser expulso. Inclusive a gente tem uma referência, por sinal, que a mãe dele provavelmente até tentou envenenar ele, de tão psicopata que essa mulher é. Por sinal, a gente tem uma cena onde, por sinal, ela fala pra ele fazer uma sopa e fala pra ele colocar um negócio que ele mesmo diz que passa mal quando come aquilo. E a mãe dele ameaça ele pra comer aquele negócio, ele come e ele passa mal mesmo, ele fica vomitando um monte de tempo e tal. E é nessa cena que a gente tem uma analogia muito interessante quando o irmão de vidro dos Salad Fingers, ele vai lá e pega o Hubert Cummerdale e rouba pra dentro do espelho. Isso seria uma analogia muito interessante dizendo que ele roubou a confiança do Salad ou que ele roubou um novo Salad. Ou seja, o Salad não consegue avançar. Ele tá preso no passado porque eles estão roubando a chance dele de renascer, de ser um novo real boy, né? O melhor jeito de dizer é the real boy. The real boy. The real boy. E é nesse momento que nós temos o enfrentamento de passado, cara. Anos depois, finalmente parece que nós vamos entender o que aconteceu pro Salad sair da casa dele realmente. Por quê, cara? Porque o que que acontece? Essa cena aqui onde o Salad, ele basicamente, ele entra dentro do espelho, digamos assim, ele entra dentro da poça de água, né? A gente vê que de dia ele tenta, no entanto ele não consegue, porque tem que encarar o seu próprio reflexo, ele tem que encarar o seu irmão, ele tem que encarar o seu passado. No entanto, é muito interessante que eles façam com que ele tenha entrado de noite, cara, porque como o próprio Film Theory diz, isso é parte da teoria do Film Theory, ok? O Film Theory dizia que pro Salad entrar de noite dentro do mundo dos espelhos significa que ele não teria que encarar a si mesmo, ele não teria que encarar o seu passado, e essa é a maneira que ele encontra de se enfrentar. E justamente é isso que acontece, né? A gente vê que ele entra lá dentro do mundo dos espelhos, resgata o novo Hubert Cummerdale, the real boy, não é mesmo? No momento em que a mãe dele e o irmão dele parece que vão matar ele, a gente vê que ele sorri e volta pro mundo real, o que, ok, maravilha, conseguimos. E por sinal, um ponto aqui, porque a trilha sonora que toca no momento em que o Salad entra no mundo dos espelhos é a melhor trilha da série, sem dúvida nenhuma. Quando finalmente nós vemos que o Salad saiu de dentro daquele lugar, temos uma cena muito interessante que é a cena dele com raiva, né? A gente vê que ele começa a socar, ele começa a quebrar aqueles espelhos, até que se tenha uma parte tão pequenininha naquele espelho que ele não consiga mais ouvir a mãe de vidro dele. O que significa que talvez, o que isso significa, pra mim provavelmente seria que ele está superando o seu passado, ele tá tentando apagar aquilo e finalmente tentando seguir em frente. Obviamente que a gente não sabe pra onde raios ele vai seguir em frente, já que o mundo já acabou. No entanto, ele aparentemente está tentando seguir em frente, agora que está realmente recuperando todas as suas memórias, porque que eu saiba, talvez ele esteja recuperando as memórias gradativamente na série. Quem sabe se ele ainda não se lembra quem é o pai dele, e no próximo episódio a gente vai descobrir, não é mesmo? E o final do episódio, cara, ele realmente é extremamente interessante. Antes, é claro, a gente tem aquela cena bizarra do Hubert Cummerdale sendo lambido pelo Salad depois que ele passa. Tudo isso, na verdade, pode ser uma analogia de que, digamos assim, ele está superando o passado. No entanto, né, a gente sabe que o David Furt, ele é estranho pra poder fazer essas cenas de referência. Cara estranho, na moral. No entanto, é muito interessante o final do episódio, cara. A gente vê que o Salad, ele corta o dedo na figura onde tem a mãe dele, né? Num pequeno caco de vidro onde tem a mãe dele. Pra mim, isso é bem interessante, porque mostra que as lembranças da mãe dele, do que aconteceu com ele, quando ele encosta, ele se corta, ele se machuca. O que significa pra mim que, é claro, aquilo ali ainda dói. No entanto, ele vai ter que superar aquilo ali e vai ter que seguir a vida dele com aquilo. Então, esse episódio é muito metafórico, cara. Até mesmo no final do episódio, a gente vê que ele pega a mãe dele, ele tampa ela, quase que relevando que, tipo assim, ele superou. No entanto, mesmo que ele saiba que
ele nunca vai conseguir apagar. Tanto é que ele não tenta quebrar aquele caco de vidro. Ele guarda aquilo ali numa caixinha. O que é muito interessante. Quase como se ele dissesse, aquele passado, aqueles erros sempre vão ser parte dele. No entanto, ele vai ter que superar e conviver com aquilo ali algum dia. O que é realmente bem interessante. E isso, meus amigos, seria um baita de um final interessante e inspirador para a série, se não fosse, é claro, pela última fala da mãe dele. Apenas espere seu pai chegar em casa. Mas será que realmente veremos o pai de Salad Fingers no próximo episódio? Será que veremos o passado definitivo desse garoto nos próximos episódios da série? Isso só o tempo vai dizer. E obviamente saberemos no próximo vídeo. Então, esse foi o vídeo e essa foi a teoria. Espero de coração que vocês tenham gostado. E bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Falou, fica bem e fui!